Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota, em parceria com o canal do meu amigo, meu irmão Celi Fonseca. Eu estou aqui na companhia desse meu grande amigo que se tornou parte da família para contar um pouco sobre a história dessa música que vocês estão ouvindo. Foi lançado há alguns dias atrás, aproximadamente um mês, do jeito que eu quero, não é isso, Celi Fonseca? Do jeito que eu quero. E quando o Celi me procurou para que nós pudéssemos fazer a produção dessa música, né, em parceria aqui com o estúdio Viena Music, ele me contou um testemunho muito lindo que eu achei muito interessante e eu acho que deveria ser registrado. Eu falei: Celi, nós vamos registrar a história que há por trás dessa canção para que Deus possa renovar a fé de muitas pessoas que acham que o nosso Deus não fala mais, que o nosso Deus às vezes virou as costas para nós. Passamos por dias difíceis, né, Celi? Quantas provações que a gente enfrenta. O mundo é um lugar de aflições, mas com esse testemunho eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Celi, me conta aí como é que foi esse negócio de... Você me disse que estava em uma festividade, vinha passando por um tempo difícil, né? Teve a perca dos pais em um tempo muito curto. Fale um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, né, é uma honra estar aqui no sofá da Viena com meu grande amigo Davi, meu irmão. Esse ícone, né, de som, de mixagem, é o cara, gente, foi a ponte para tudo que está acontecendo hoje. E realmente estamos vivendo momentos difíceis. Temos vivido e estamos vivendo, né, um momento difícil. E 2018 foi um momento muito difícil para mim, muito complicado, de percas, como o Davi falou. Mas eu tive um convite para atender uma agenda e eu precisava atender essa agenda. Mesmo amargurado, mesmo triste, eu precisava. E fui louvar a Deus na fazenda do meu irmão Adão Moura, um grande amigo que eu tenho. Ele, novo convertido, ele aceitou Jesus e tem aquele amor por Jesus. E todo ano ele faz um culto de gratidão na fazenda. 350, 500 pessoas, é normal comparecer lá. E o pastor Maurivan, de Timóteo, no Espírito Santo, ele era um ministrante, eu nunca tinha visto, não conhecia, nem mesmo pelo YouTube eu não tinha visto falar. Um pregador excelente, abençoado. E eu louvei, cantei, o pessoal animou, né? Muita gente sentiu a presença de Deus, inclusive alguém com certeza que estava lá vai presenciar esse momento aqui. Se você que estava lá, está ouvindo esse vídeo aí, está assistindo, comente aí, fala: eu estava lá. Isso. Deixe seu comentário aí. Lembrando que se inscreva, né, no seu canal, se inscreva e ative o sininho para ficar acompanhando novidades. Mande esse testemunho para outras pessoas. Isso, compartilhe, deixa Deus falar. E de repente Deus usando o pastor para falar comigo, falou muita coisa para quem... Você disse que cantou, ali antes você tinha contado para mim que você foi cantar, chamaram para cantar de novo, você via as pessoas, o mover de Deus. Fala como que é esse negócio aí, Celi? Cantei 4 músicas, cantei 3 músicas, aí na 4ª música, para introduzir o pregador, né, foi a expressão do dirigente do culto, Deus bradou de uma forma extraordinária. Isso é mistério para quem crê, né? Quando eu sentei no banco, falei: Senhor, meu coração tão amargurado e eu estou animando plateia, né? Porque o povo chorou, o povo sentiu. O povo sendo renovado. O povo sendo renovado, sendo curados também, né? Que depois teve testemunhos. E eu angustiado. E Deus fala comigo: você não anima a plateia, sou eu que te uso. Quem faz é eu, você é instrumento, apenas instrumento, e eu dedilho do jeito que quero. Mas quem faz a obra é eu. Não é você que anima a plateia. Mais uma experiência para o meu ministério. Eu me lembrei de Paulo, né? Paulo dizia que ele sabia estar abatido, né? Mas também sabia estar conformado e animado, né? E o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É muito forte. E Deus, usando o pastor, falou muito comigo. E eu comecei a duvidar. Pensei: será que é Deus? É muita coisa, né? Muita... Você estava lá no cantinho e ele chamou, hein? Lá no cantinho. Ele falou: tem uma palavra de Deus para você. Você acredita? Eu falei: acredito. E ele... Acredita sim, né? Acredita sim, né? Eu falei: depende do que vai sair aí, né? E Deus usou ele e falou tremendamente. Aí eu fiquei em dúvida, né? Na verdade eu não duvidei de Deus. Eu sei que Deus, ele é Deus. Eu fiquei pensando: será que eu mereço, né? Eu tão pequeno. Tudo isso. Ele disse assim: olha, como prova, você está duvidando. Quando eu pensei, é uma coisa assim, é mais rápido que um raio. Eu pensei: mas será que é Deus que está falando? Ele disse assim: você está duvidando porque está esquecendo a voz do seu pastor. Seu pastor fala contigo, que é Deus, né? E eu te digo mais, como prova que eu estou falando com você, antes que o relógio bata... A história, tem
aquele negócio lá do escovar os dentes. Ah, tá. Isso é a peça principal da razão de eu estar angustiado, né? Eu levantei, acordei de manhã e eu preparo quando eu tenho um convite, eu começo a buscar de Deus. Falo, Senhor, eu não quero ir lá por ir, eu não quero ir lá por cantar, não quero ir lá por status, não, eu quero ir para ser instrumento. E aí quando Deus faz o mover, eu questiono por quê, né? Aí eu acordei tão angustiado, escovei meus dentes, sentei na cadeira, na minha mesa, tem uma mesa comprida, de quase 2 metros na área. Aí eu desesperado comecei a chorar, coloquei a cabeça entre as mãos, falei, Senhor, mas que angústia, por que acontece? Que lixo que eu sou? Será que o Senhor está me vendo? Aí de repente eu comecei a lembrar de algumas coisas muito interessantes que Deus já fez na minha vida e comecei a chorar. E de alegria eu comecei a alegrar no meio do choro. Falei, Deus, devo ser bipolar, porque agora eu estava aqui. Bipolaridade espiritual. Eu acho que agora eu estava aqui arrasado, agora eu estou rindo, o que aconteceu? E Deus, usando o pregador, falou para mim, falou assim, vou te dar mais outra prova. Lembra que você levantou certo dia, sentou na mesa, lá naquela sua área, sozinho. Eu desmontei, porque um homem nunca me viu, um homem não sabia nada de mim, né? Não sabia a minha história. E Deus falou assim, você não é bipolar não, você é escolhido, escolhi você para louvar. Deus usou aquele termo que você imaginou, Deus confirmou na boca do pregador, do moço que estava entregando a profecia. Pra abalar a minha estrutura. É um negócio pessoal, assim, sobrenatural mesmo. Eu tô toda arrepiada aqui de lembrar. Não. Talvez até chore, porque eu emociono, porque é tremendo. Fique à vontade. O que Deus fez. Aí Deus falou comigo, aí Deus continuou falando, né? Falou, como prova disso eu te darei 2 canções hoje antes que o relógio bata meia-noite. Isso era que horas, mais ou menos? Isso era 11h45, mais ou menos, da manhã. E foi tremendo. Eu comecei a chorar porque foi muita coisa assim, muita coisa íntima. Deus mexeu na intimidade, né? Coisa só eu você e sabia. Ele. A questão do pensamento, quando eu pensei assim, será que é Deus que está falando comigo mesmo? É mais rápido que um relâmpago, eu não sei expressar. É mais rápido que um choque elétrico que você leva. Ele nos conhece por Meu dentro. Deus, mas é tremendo como Deus nos conhece. Deus ele é tudo. Por isso que o salmista disse assim, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nele habita. Porque ele conhece tudo, os fios de cabelos, ele conta, né? A ciência diz que a gente tem aproximadamente 150 mil fios de cabelos na cabeça, né? E Deus sabe, conhece quantos fios de cabelo tem o Davi, quantos que eu tenho, tem alguém que quantos fios de cabelo você perdeu, viu, irmã? Você que tá preocupado, ele sabe quantos perdeu e quantos ainda tem. Ele sabe, ele tirou, mas depois ele te dá se ele quiser também, né? E aí foi tremendo. Aí ele falou que até meia-noite... Antes que o relógio bata meia-noite, eu te darei 2 canções. Uma vai impactar, uma vai fazer história. E a outra Deus vai te dar para provar que é 2. E, gente, foi uma coisa, eu chorava, eu descontrolei. Quem estava lá, umas 400 pessoas aproximadamente, sabe disso. Incrível. Dá vontade de chorar aqui. E, tudo bem, chorei demais, agradeci a Deus, né? Tinha o meu amigo cantor lá de São Miguel do Araguaia, Gurupi, Tocantins, o Osmar Paiva, primo do cantor Kleber Lucas. Ele me abraçava e chorava porque foi forte o que Deus fez. Terminou o culto, a gente foi almoçar. Tô lá almoçando, um belo e delicioso churrasco, Adão arrasa nesse boi assado. Isso foi, pessoal, dia 21 de abril de 2018, tá? Esqueci de falar a data. E aí, de repente, o pastor chegou perto de mim e disse assim, tem mais mistério vindo aí pra você. Eu vejo nessa música, na música que vai impactar, que você tem uma cantora conhecida que vai participar. Eu não sei se ela vai patrocinar a sua gravação, se ela vai participar com você na gravação, ou se ela vai, se você vai gravar com ela, a gravadora dela, mas tem uma cantora. Eu pensei, Deus, mas Senhor, é muita bênção, né? E fui embora, comi, todo feliz, fui para a igreja, eu me lembro como hoje, que era culto pastoral. Quando eu cheguei na igreja, vamos ouvir o louvor com Celi, pastor Arnaldo Soares Dutra, que também com certeza vai acessar esse canal para ver. Ele falou assim, vamos ouvir um hino com Celi, falou, Celi do céu, mas que profecia foi hoje, hein? Eu falei, amém, né, pastor? Como Deus é lindo e ansioso para chegar meia-noite, sabe? Para confirmar, eu não tinha dúvida mais, gente. Você não entende que eu não tinha dúvida mais. E tudo bem, cantei umas 3 canções no culto, fui embora. E o pessoal mandava mensagem sem parar. As professoras da escola onde eu trabalho, uma menina que vende lanche na Ivonete, que com certeza ela vai acessar e vai lembrar, mandava mensagem e a música já chegou. Até as pessoas não evangélicas entenderam Deus falar. Eu falava, calma, ele falou que é meia-noite, ainda não é meia-noite. Essas especulações, elas começaram... E quando você chegou da igreja, você pegou caneta e ficou tentando compor? Não tentei, só falei assim, Deus, a minha vida está nas suas mãos como sempre, né?
Peguei um chamex, 2 folhas de chamex e uma caneta, coloquei no criado da minha cama. Falei, seja lá o que Deus quiser. Às vezes a pessoa fica pensando assim, chegou, ficou tentando compor não e tentei, aí saiu. Eu não tentei, até porque eu nunca consegui compor nenhuma canção querendo compor. Elas vêm a inspiração, eu tenho que compor na hora, gravar na hora e depois eu não sei. Pra quem não sabe, o Celi tem várias composições com muitos cantores. A irmã Dalva Nascimento, que é minha mãe, inclusive já gravou vários hinos. É um baita de um compositor. Mas você não tava. Jamais. Eu nem assim, tentei porque eu sabia eu sei quem eu tenho crido. Né? Como diz João, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E tranquilo, né? Cheguei na igreja, tomei uma limonada com bolacha de sal, que eu sou fã. E fui deitar. E fiquei assistindo Fantástico. Estava assistindo Fantástico. Estava passando uma matéria. Eu me lembro que estava passando uma matéria sobre o câncer. E eu perdi minha mãe pro câncer. Terminou fã. Eu nem esperei Fantástico, porque na verdade eu não sou fã de Globo, mas a matéria me interessou. E fui pro quarto. Meu quarto é amplo, bem grande. Lembrando, de vez em quando eu olhava na folha e pensava, Deus é Deus, né? Aí eu tô lá, e eram 11 horas. Eu falei, vou deitar. Orei, como de costume, escovei meus dentes, apaguei as luzes, soltei meu cachorro e tô lá. Quando eu deitei, meu celular tocou. Peguei o celular, era um amigo meu, o amigo Éder Souza, lá de Novo Planalto. E aí o Éder, e aí, você sumiu, tal, a gente conversando. E foi conversando, mas o Éder, o papo não tem fim. Aí eu falei assim, Éder, você viu o que aconteceu hoje? Contando a mensagem pra ele. Aí ele brincou comigo, vai dormir, pelo amor de Deus, então, pra Deus te acordar, pra te dar música. Eu falei, calma, ele falou que antes da meia-noite. Quando eu olhei no relógio, faltavam 9 minutos pra meia-noite. Aí eu falei, Deus do céu, falta 9 minutos pra meia-noite. Ele falou, então desliga o celular. Quando ele falou assim, eu comecei a arrepiar. Aí eu falei, Éder, eu emociono, né, forte. Eu falei, Éder, tá vindo um mistério aqui, então desliga, ele mesmo desligou. O Éder vai acessar e vai lembrar, tenho certeza que ele vai assistir. Aí eu peguei, e quando eu sentei assim na cama, comecei a escrever. Aí Deus me deu uma canção. Eu olhei no relógio assim, faltava 4 minutos. Fiz uma canção rapidinho, gravei no celular, olhei, faltava 4 minutos. Isso eu gastei 5 minutos, né, pra fazer. Aí quando eu sentei, falei, Deus, o Senhor é tão grande. E ele começou, deixa eu fazer do jeito. Eu falei, Senhor, não estou acreditando. Eu peguei, mas foi uma velocidade que não dá para expressar. Eu estou falando diante de Deus, Ele me conhece. Peguei a caneta assim, eu ia, Deus ditava, e as lágrimas caindo. Eu tenho uma música escrita com marcas. E se eu soubesse o que ia acontecer aqui agora, eu tinha entrado. Essa, do jeito que eu quero, foi a última. Foi a última. Gente, olha, faltava quantos minutos? Faltava 4. 4 minutos. Se você acessa o vídeo, vou deixar um cardzinho aqui para você acessar a música. A música tem 6 minutos aproximadamente. Elas são 2 estrofes, o refrão repete, mas são 2 estrofes diferentes. É uma música que tem bastante profundidade, bastante letra, né? Para você compor algo em 4 minutos, uma música que a composição é 6, já começa por aí, algo sobrenatural. Então não tem como você ficar pensando o que vai falar, o que vai escrever. Só vindo diretamente do trono, é uma composição vinda diretamente do trono, Celi. E os encaixes das frases e das palavras, só podia ser Deus, não tem outro nome, gente. E eu não sou tão leigo, gente. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho 3 especializações, eu tenho mais 15 cursinhos profissionalizantes. Eu não atribuo a nada disso, porque jamais eu conseguiria usar isso aí para fazer uma coisa de Deus. É mistério mesmo. Quantas composições você tem? Eu tenho mais ou menos umas 70. Gravadas eu devo ter umas 30. Você já fez alguma outra música nesse ritmo, assim, em 4 minutos? Nunca fiz, foi a primeira. E, igual eu falei pra você, sempre vem uma inspiração, eu consigo fazer uma estrofe, né? Depois Deus vai me dando o refrão. Eu já levei até 3 dias pra fazer uma canção. Quando eu terminei assim, acordei, parece que eu saí de mim. Quando eu olhei assim pra cantar a música, comecei a cantar. Eu chorava, minha voz ficou, eu devo ter arquivado em algum lugar. Eu cantando, chorando. Quando eu olhei no relógio, faltava meio minuto da meia-noite. Gente, olha só, o Celi é um rapaz de oração. Quem conhece ele sabe, é um rapaz crente de oração. Às vezes a gente fica tentando fazer as coisas, tentando entender o que está acontecendo. E isso é uma prova, Deus deu uma prova para ele, que nós somos vasos na mão de Deus e Ele nos usa da forma que Ele quer. Deus é grande na nossa vida e você que está assistindo, você precisa entender isso.
esse testemunho está sendo gravado para que você entenda. Às vezes a gente quebra a cabeça demais porque às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. E Deus tem a forma dele de trabalhar. O melhor é estar em situações que parecem não ter abundância, que parece ser difícil, mas Deus está conosco, nós estamos na vontade dele, do que estar em um palácio, do que ter fama, mas fora da vontade de Deus. Entenda isso. Celi, teve um outro fator, que eu lembro quando você me ligou e contou o testemunho, falei, vamos começar a gravar. E aí depois surgiu a ideia da minha mãe participar da música, porque não era, no início, a irmã Dalva, a cantora Dalva, não iria participar do projeto. Não iria. Surgiu depois. E a depois, peça principal da profecia, do e fechamento. depois, consequência disso, entrou os nossos amigos, a Cida e o Cauã, que são os proprietários aqui do Viena Music. Então, eu lembro que a gente, quando começou, não tinha, não foi pensado, a irmã Dalva vai participar. Não estava no projeto, não estava inserida no projeto, não. E aí, teve um outro fator também, que foi depois que você fez o link. Como foi essa história do link? Tão tremendo, já quase pronto, né, Davi? Você mandou pra mim o playback, quando estava tocando o playback eu ensaiando no meu som. Davi colocou estilo, e eu fiquei muito emocionado com os instrumentos, e veio na minha mente. Falei, Deus... Veio o momento que o pregador chamou. O pregador falou da cantora. Porque olha só o tanto que Deus ele não permitiu. Trabalha. Para o Celi não ficar pensando assim, não, é porque eu sabia que uma cantora ia participar. A profecia, quando o Celi me procurou, ele falou só da profecia no momento do culto. Naquele momento ali antes da pregação. E ele não lembrava dessa história que o pregador comentou com ele já na hora do almoço. Quando ele ouviu o playback, depois de pronto, já estava tudo certo, que a cantora Dalva Nascimento iria participar, foi que Deus fez com que ele lembrasse para ter uma confirmação. É muito forte, eu choro porque quando eu sou impactado pelo Espírito Santo eu choro. E o que me faz chorar? Deus não permitiu que eu lembrasse disso antes de chamar sua mãe, para não surgir dúvida na minha mente assim, mas se não for a Dalva? Né? E se fosse outra cantora? Né? E foi tão tremendo, aconteceu do jeito que ele quer, né? Que é o título da música. E Deus só me fez sentir depois que eu já estava ensaiando o playback, que Deus me fez lembrar disso. Eu parei, diante de Deus eu estou falando para vocês, eu parei, pausei a música lá no som e mandei um áudio para ela, chorando. Falei, Dalva, desculpa o choro, mas eu contei a história para ela. Ela também chorou quando ela recebeu, porque também ela talvez ela até pensava assim, o Celi que quer, vamos, né? A gente não entendia que era projeto. Por isso que eu falo que o homem tem encontros, mas Deus tem propósito. Né? Aconteceu para depois Deus me lembrar, para mim não ter que querer interferir, né, em nada, sei lá, e ficar pensando qual cantora que eu chamo, não. Era ela que Deus queria. E a prova tão grande foi na gravação, né, da canção. Quanto Deus fez presença, quanto Deus facilitou as coisas para acontecer. É muito forte. Gente, eu não poderia deixar de gravar esse testemunho. Não poderia mesmo. Eu sei que você, às vezes, tem passado dias que você fala assim, parece que Deus não olha mais para mim. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu estou sozinho. Né? Mas o nosso Deus continua no controle, o nosso Deus continua no trono. Eu tenho um testemunho, eu vou contar em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse aqui. Mas eu tenho um outro testemunho de uma resposta de oração que Deus usou esse moço aqui. Deus acordou ele de madrugada, logo cedo, incomodado, e ele falava, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu vou contar com o tempo depois, num próximo testemunho. Você que assistiu até aqui esse testemunho, muito obrigado. Quando você tiver uma oportunidade, entre em contato. Vou dar um jeito de deixar os contatos do Celi aqui, para você entrar em contato com o Celi nas redes sociais e levar ele na sua igreja. Pense num rapaz de Deus, crente. Não é gente que está atrás de fama, não. Não é gente atrás de holofotes. Celi é um cara que tem o serviço dele ali no meio de semana, trabalha no ensino público, um excelente profissional, né, na cidade que ele reside, uma pessoa exemplar na vida cotidiana e na vida dele ministerial na igreja. Você vai levar um crente de verdade para cantar na sua igreja e Deus vai fazer grandes coisas através da vida desse moço. Amém. Ainda no Brasil e na sua igreja também. Sim. Um abraço, Celi, muito obrigado por compartilhar.
esse testemunho. Amém. É uma honra, né, para mim, propagar os feitos de Deus. Eu nasci para isso. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Propagar os feitos de Deus. Deus, muito obrigado pela vida do Celi, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo para que ele possa alcançar o coração do nosso irmão que está aí do outro lado. Seja abençoado por Deus. Deixe Deus fazer do jeito que Ele quer na sua vida. Isso. Tranquilize a sua alma, Deus está cuidando de tudo. Um abraço e fique na paz. Tranquilize e acalme. Confia e me deixe fazer do jeito que eu quero.